Olá, pessoal. Hoje nós damos início à disciplina Tópicos em Literatura 1, Introdução às Formas Poéticas. O objetivo dessa disciplina é apresentar alguns conceitos básicos relacionados às formas poéticas, à estrutura formal, vamos dizer assim, da poesia, dos poemas, da literatura em verso. E para essa aula de hoje, a nossa aula inaugural, eu vou apresentar para vocês algumas noções básicas de metrificação, que espero sirvam tanto para essa disciplina como para o restante do curso de letras e o trabalho de vocês com a literatura, especificamente com a poesia. Então vamos lá? Quando nós falamos em forma poética e em metrificação, o ponto de partida, né, para essa questão é a questão da contagem das sílabas poéticas, que vocês já devem conhecer, já devem saber, é um pouco diferente daquela divisão silábica tradicional da gramática, que normalmente nós utilizamos na língua comum, certo? Alguns aspectos marcam essa diferença, né? Um primeiro deles é o que nós podemos identificar nesses exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Uma vogal antes de outra normalmente vai ser absorvida naquela, né? Ou seja, uma vogal antes de outra absorve-se nela, tá? Formando assim uma só sílaba. Por exemplo, bondade infinita. Quando nós nos depararmos com uma construção desta num verso de um poema, por exemplo, a divisão que nós vamos estabelecer é bondade infinita e não bondade infinita, como na divisão silábica tradicional a gente costuma fazer. Percebam que é uma divisão muito mais marcada pela dimensão sonora, né? pela dimensão rítmica, pela explosão de som que se dá a cada sílaba. É assim que a gente faz a contagem das sílabas poéticas, tá? Então tá aqui o exemplo, bondade infinita, bondade infinita. Ou, como na palavra abaixo, ansiedade, ansiedade. Tá? Então nós temos uma vogal que é absorvida pela outra, tá? As duas se fundem numa sílaba só. Há os casos de exceção, né? Por exemplo, quando nós nos depararmos com vogais fortes, né? Onde vai soar muito estranho essa absorção de uma vogal na outra. Por exemplo, em casos como vá, eu. Não dá para virar vá, eu como uma sílaba só, né? A gente naturalmente vai dizer vá, eu como duas sílabas. Ou só uma, não vai virar sou uma. Tá? Continua só uma, certo? Bom, esses movimentos, né, de absorção, eles podem ser identificados, e eu acho interessante que vocês conheçam a nomenclatura, né, porque vocês podem se deparar, às vezes, com certos termos que podem parecer estranhos, parecer novos, né? Então, esses processos podem ser identificados a partir de dois conceitos. O primeiro conceito de sinérese, que seria a junção de duas vogais no interior de uma palavra, né? É o exemplo que a gente tem aqui em ansiedade, né? Que poeticamente fica ansiedade, certo? Ou então o conceito de sinalefa ou elisão, tanto um nome quanto o outro aparecem na literatura de metrificação, né? E que consiste na contração de duas sílabas em uma, como por exemplo, os puentes sepulcrais do extremo desengano. Vejam como que a gente teve a mesma contração aqui, né, de infinita, bondade infinita, que virou o D e o IN se transformaram numa única sílaba, né, din, né? Nós encontramos o mesmo exemplo aqui em dues, né? Temos aqui a sinérese, os puentes, põe, uma só sílaba poética, sepulcrais, dues, uma só sílaba poética também. Do mais es, extremo desengano. Temos aqui o exemplo, então, de sinérese, o exemplo de sinalefa ou elisão. Bem,
Nesse contexto, há algumas licenças poéticas que os poetas das quais os poetas normalmente fazem uso para poder, vamos dizer, conseguir encaixar o verso dentro de uma medida pré-definida aquele poema, a que o poeta se propôs naquela obra, naquele poema, né? Também é interessante que vocês conheçam, né? Até para que se familiarizem com certos procedimentos de construção da forma poética, tá? Algumas dessas licenças são, por exemplo, a prótese, que seria o acréscimo de uma letra ou mais de uma letra no início de uma palavra. É o que nós temos aqui nesse exemplo retirado de Camões, né? Onde essa letra A foi acrescentada. Que outro valor mais alto se alevanta. Tá? Essa letra A foi acrescentada aí para acrescentar também mais uma sílaba poética, né? E aí conseguir fazer com que o verso se encaixe dentro da medida que o poeta está buscando. Outro exemplo de licença poética é a epêntese, né? Que seria o acréscimo de uma letra ou mais no meio da palavra, né? E aqui nós temos um outro exemplo retirado de Camões, né? Invejoso vereis o grão mavorte, onde nós tivemos a sílaba vó, né, introduzida no meio da palavra Marte, né, ou Mavors, tá? Para poder também, com o mesmo objetivo, completar o número de sílabas poéticas desejadas, tá? Um outro exemplo de licença, a paragoge ou epítese, que seria o acréscimo de uma ou mais letras no final da palavra, né? E aqui um outro exemplo retirado de Camões também, onde no final da palavra Marte se acrescentou a letra E, né? E depois que do Mártir e Vicente, acrescentando assim também mais uma sílaba poética, né? De acordo com a necessidade do poeta. Outra licença, a aférese, que consiste na supressão de um fonema no início da palavra, né? Aqui nós temos dois exemplos retirados de Fernando Pessoa e do Castro Alves. O primeiro, o que em mim sente está pensando, tá? Com a supressão da letra E do está, você consegue construir essa passagem direta ou essa junção do sente está, certo? Pensando. E aqui também, no famoso verso, né, do Navio Negreiro, do Castro Alves, estamos em pleno mar, doudo no espaço, né, em que a supressão da letra E também transforma a palavra estamos, que é uma palavra de 3 sílabas, numa palavra de 2 sílabas. Né, estamos em pleno mar, doudo no espaço. Também atendendo à necessidade métrica do poeta. Ok? Outro exemplo de licença, a síncope, que é a supressão de um fonema no interior da palavra. Aqui também dois exemplos retirados, muito parecidos, né, idênticos, retirados, um de Camões, outro de Gonçalves Dias. De fronte das imigas companhias, serem glória e brasão de imigos feros. A palavra original é inimigas e inimigos, e a gente teve a sílaba ni retirada, também para atender à necessidade métrica dos poetas. E por fim a apócope, que é a supressão de um fonema no final da palavra. Aqui também um exemplo retirado de Camões, alevantando um pouco muito seguro, onde da palavra muito se retirou a sílaba to, né? Adequando assim o verso à medida da qual o poeta necessita. Ok? Bom, quando nós falamos em versos, nós podemos identificar basicamente dois tipos de versos. Os versos simples, que são aqueles versos de 1, 2, 3 ou 4 sílabas poéticas, e os versos compostos, que são os versos de 5 ou mais sílabas poéticas. E chamados justamente de versos compostos, porque nós podemos compreendê-los como a junção de dois versos simples, certo? Quando esses versos compostos puderem ser divididos em dois membros iguais, do mesmo tamanho, cada um desses membros, cada uma dessas partes, recebe o nome de hemistíquio, como a gente pode ver aqui neste exemplo retirado de um poema de Eduardo Guimarães. Um sonho existe em nós como um cisne num lago. Vejam bem, vamos contar aqui o número de sílabas deste exemplo. Um, som, nue, zi, sten,
nós. 6. Com, mum, si, sne, num, lago. Outro 6. Então, nós temos um verso de 12 sílabas, em que pode ser dividido em duas partes de 6 sílabas, caracterizando assim os dois hemistíquios. Ok? Talvez algo tenha chamado a atenção de vocês, que eu contei a última parte desse verso composto até a sílaba lá da palavra lago. Isto porque, quando a gente vai contar as sílabas métricas de um verso, nós contamos as sílabas poéticas, nós contamos somente até a última sílaba tônica do verso. Então, a última palavra desse verso é a palavra lago. A sílaba tônica da palavra lago é a sílaba lá. Então, nós só contamos esse verso até o lá. O go não entra na conta. Vamos rever a contagem que eu fiz? Son, nue, zis, chen, nós. Vejam a junção que nós temos aqui em son, nue, nhe, né? Do o com o e. Zis, chen, aqui também, do T com em. Chen, existem, nós. Son, nue, zis, chen, nós. 6. Com, mum, si, sni, num, lá. O go não entra na conta, certo? Bom, assim nós podemos, então, classificar os versos de acordo com o número de sílabas, tá? De acordo com como vocês podem ver nessa tabela. O monossílabo, o verso de uma sílaba só. O dissílabo, o de 2 sílabas. Trissílabo, de 3 sílabas. E assim sucessivamente. Tetrassílabo, pentassílabo, hexassílabo, o heptassílabo de 7 sílabas, o octassílabo, o eneassílabo de 9 sílabas, o decassílabo, o endecassílabo de 11 sílabas e o dodecassílabo de 12 sílabas. Ok? Eu vou mostrar para vocês agora alguns acentos rítmicos comuns em alguns versos mais tradicionais. O dodecassílabo, por exemplo, um verso de 12 sílabas, ele normalmente, ou muito comumente, ele vai apresentar acento rítmico na 4ª e na 8ª sílabas. Evidentemente, na 12ª também, porque a última sílaba do verso é necessariamente uma sílaba tônica. Então, quando a gente vai apresentar os acentos rítmicos de um verso, geralmente a gente não menciona a última sílaba. No caso de um dodecassílabo, a 12ª. Mas como nós podemos ver aqui, né, acento rítmico na 4ª, na 8ª, querendo dizer que o acento rítmico está na 4ª, na 8ª e na 12ª. Vejam essa estrofe aqui, por exemplo, do poeta Antônio Nobre. Eu numerei o primeiro abaixo do primeiro verso, para que vocês possam identificar, né? Só que a estrofe inteira é composta por versos dodecassílabos, de 12 sílabas, todos com os acentos nos mesmos lugares, na 4ª, na 8ª e na 12ª sílaba. Vamos ver? Ver, diz, fi, gay, tônica, acento rítmico na 4ª sílaba. Então, gay, ras, so, lu, san, 8ª sílaba, acento rítmico na 8ª sílaba. San, tes, nos, ca, mi, 12ª sílaba, última sílaba tônica do verso, só se conta até o min, o nhos não entra nesta conta. Fica claro? Vamos repetir? Ver, des, fi, gay, ira, solu, san, tes, nos, caminhos. Vós sois o já das desde os séculos avós. Em vossos galhos nunca as aves fazem ninhos. Os noivos fogem de se amar ao pé de vós. Eu estou, obviamente, forçando a pronúncia, acentuando as sílabas que marcam o acento rítmico desse verso dodecassílabo. O verso dodecassílabo também tem uma versão dele muito tradicional, muito conhecida, que é o que nós chamamos de verso alexandrino.
E o alexandrino clássico, numa visão mais rigorosa, seria aquele verso do decassílabo, de 12 sílabas, que apresenta uma cesura, ou seja, o ponto que separa cada hemisquício do verso composto, na sexta sílaba. Definindo então um verso de 12 sílabas, composto por 2 hemisquícios de 6. Né? Isso marca a cesura e caracteriza o verso alexandrino clássico, como nós podemos ver aqui nesses 2 versos retirados de um poema do Olavo Bilac. O pensamento fer, sexta sílaba, vê um turbilhão de lá, sexta sílaba da segunda parte. Quer dizer, então nós temos um verso de 12 sílabas com uma cesura na sexta sílaba, com uma divisão entre as duas partes deste verso composto, exatamente no meio, né, entre a sexta e a sétima sílaba. Vamos ver de novo? Vejam como que eu marquei com cores diferentes cada uma das sílabas poéticas deste verso. O pensamento fer, vão turbilhão de lá. Vá não entra, só até o lá, última sílaba tônica do verso, certo? Então, um verso de 12 sílabas, dividido em 2 hemistíquios de 6 sílabas, caracterizando o alexandrino clássico, como no verso seguinte também. A, fo, ma, fri, es, pe, são, se, pu, cro, de, né, ve. 12 sílabas, a última sílaba tônica né, até onde se conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sílabas. Outro verso muito tradicional, o verso decassílabo, o verso de 10 sílabas, ele aparece também 2 tipos de acentuação rítmica muito tradicionais. O que nós podemos chamar de decassílabo heróico é aquele que vai ter o acento rítmico na sexta sílaba. Obviamente, também na 10ª sílaba, como eu disse para vocês, a gente não costuma não mencionar a última sílaba, pois se subentende que ela sempre será uma sílaba tônica, já que ela marca justamente o final da contagem da medida do verso. Vejam, por exemplo, aqui, nessa estrofe de Gonçalves Crespo, onde todos os decassílabos são heróicos, ou seja, com acento rítmico na sexta sílaba, além, é claro, da 10ª. Quando se fez ao lar, Guanavescura, na praia essa mulher ficou chorando no doloroso aspecto figurando a lacrimosesta tua dar margura. Vamos ver o ritmo desse decassílabo com uma leitura mais natural? Quando se fez ao largo a nave escura, na praia essa mulher ficou chorando, no doloroso aspecto figurando a lacrimosa estátua da amargura. Um outro tipo de decassílabo, também muito tradicional, é o chamado decassílabo sáfico, que já vai apresentar um outro tipo de acento rítmico. Um acento rítmico na 4ª e na 8ª sílaba, além, é claro, sempre vou reforçar, da 10ª sílaba, última sílaba do verso, sempre uma sílaba tônica. Vamos ver aqui nessa estrofe do Soares de Passos, onde todos os decassílabos são sáficos. Vai ao ta lu a na mansão da morte. Acento rítmico lu, são, mor. 4ª e 8ª sílaba, além da 10ª. Já meia noite com vagar sou ou que paz tranquila dos vai vens da sorte. Só tem descanso quem ali baixou.
Vamos ler mais naturalmente agora? Vai alta a lua na mansão da morte, já meia-noite com vagar soou, que paz tranquila dos vaivens da sorte, só tem descanso quem ali baixou. Percebam a regularidade métrica, né, do decassílabo, da estrofe composta por decassílabos acentuados no mesmo ponto, na quarta, na oitava e, consequentemente, na 10ª sílaba. O verso heptassílabo, por sua vez, né, o verso de 7 sílabas, pode apresentar variadas formas de acento rítmico. Tá? Na segunda e na quinta, na quarta, na segunda e na quarta, na segunda e na quarta, na terceira, na quarta, na segunda e na quarta, na primeira e na quarta, na primeira e na terceira, na segunda e na quarta, obviamente, além, é claro, né, da 7ª sílaba, que é a última sílaba do verso, sempre uma sílaba tônica, né? Aqui eu marquei para vocês à frente quais são as sílabas acentuadas de cada verso, e destaquei também de cor amarela cada uma delas. Vamos ler então essa estrofe de um poema do Boccaccio. Das veias o sangue esfria, o coração não descansa, apenas trago a lembrança, a minha antiga alegria. De 1000 glórias algum dia, meu pensamento adornou, mas quanto mais me encantou, quando a julguei mais segura, qual relâmpago a aventura bateu as asas, voou. Um outro aspecto importante de nós reconhecermos em relação à construção, a construção formal do poema, do verso, da estrofe, é o que nós podemos chamar de terminação falsa. Conceito que vocês vão encontrar também com referências como encavalgamento, derivado do espanhol encabalgamento, ou do francês enrambement. E que consiste no que essa terminação falsa? É justamente quando a pausa rítmica ao final do verso não vai coincidir com a pausa lógica ou sintática, como nós podemos ver nos exemplos que eu destaquei aqui para vocês. Primeiro retirado de um poema do Almeida Garrett. Ver-te-ei, mansão dos justos, o sepulcro, não é jazigo, é estrada, convenceste a minha alma, Platão. Ora, percebam que o final do verso, o sepulcro, não coincide com a pausa lógica ou sintática, que na verdade vai aparecer com esse ponto de exclamação no primeiro verso, né? Ver-te-ei, mansão dos justos. Só que o verso continua. Né? Se nós fôssemos fazer uma leitura mais prosaica, nós leríamos assim: ver-te-ei, mansão dos justos. O sepulcro não é jazigo, é estrada. Convenceste a minha alma, Platão. Bem, mas não é assim que o poema se estrutura. O poema se estrutura em versos regulares que podem ser lidos da seguinte maneira. Vamos ver a medida desse verso para a gente já começar a treinar, a fazer essa contagem? Ver-te-ei, mansão dos justos, o sepulcro. Não é jazigo, é estrada, convenceste. Verso decassílabo, certo? Então nós devemos lê-lo de acordo com essa medida. Ver-te-ei, mansão dos justos, o sepulcro, não é jazigo, é estrada, convenceste a minha alma, Platão. Isso é o que nós chamamos de uma terminação falsa, né? Já que não há coincidência entre a pausa rítmica do verso com a pausa lógica ou sintática do texto que compõe o poema. Temos mais exemplos aqui. Esse aqui também é tirado de versos do Olavo Bilac. Queda em moto arvoredo não fulgura, uma estrela no torvo firmamento. Se nós fôssemos fazer uma leitura prosaica, diríamos: queda em moto arvoredo, não fulgura uma estrela no torvo firmamento. Mas a construção poética, que a forma nos sugere, é: queda em moto arvoredo, não fulgura uma estrela no torvo firmamento. Aqui mais um exemplo de terminação falsa, enrambement ou encabalgamento, como eu coloquei para vocês. Ou aqui um exemplo tirado de um poema do João Cabral de Melo Neto. Ó acaso raro, animal, força, de cavalo, cabeça, que ninguém viu. Bom, estou lendo aqui de forma poética, seguindo a estrutura rítmica que os versos do poema propõem. Uma leitura prosaica seria: ó acaso
raro animal, força de cavalo, cabeça que ninguém viu. Temos aqui, então, 3 exemplos de terminação falsa. Um outro aspecto importante de ser comentado com vocês é o que diz respeito ao verso livre. O verso livre não significa um verso sem medida. Tá? Um verso onde que não se contam as sílabas, onde que o poeta não considera a medida do verso na composição do poema, escrevendo de forma prosaica ou de qualquer maneira. Né? Pelo contrário. Na verdade, o que caracteriza o verso livre é a ausência de um padrão métrico fixo. Tá? Quase todos os poemas que nós vimos até agora, acho que todos que nós vimos até agora, apresentam um padrão métrico fixo, ou seja, todos os versos têm a mesma medida, né? Todos os versos têm o mesmo número de sílabas poéticas. O que vai marcar o verso livre é justamente a ausência desse padrão fixo. Né? Então nós vamos encontrar versos com medidas diferentes compondo uma mesma estrofe. Então, em vez de a gente ter uma estrofe com 4 versos decassílabos, né, nós vamos ter, por exemplo, estrofes com um verso decassílabo, um outro verso heptassílabo, outro verso tetrassílabo, um trissílabo, um dodecassílabo, e de acordo com a necessidade expressiva do poeta. Então, o que vai marcar o verso livre é isso, a ausência de um padrão métrico fixo e a manutenção, sim, de um ritmo como um princípio organizador. Então, como eu estou dizendo para vocês, o verso livre tem sim uma estrutura rítmica. Ela só não será fixa e padronizada em todos os versos. Como a gente pode ver aqui nesse exemplo retirado de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Os versos variam de tamanho, né? Nós temos versos com 10, 11, 12 e 11 sílabas poéticas, mas nós podemos perceber, e eu marquei as sílabas com cores diferentes, marcando também certas diferenças rítmicas que a gente pode perceber entre os versos, nós podemos perceber que há um certo princípio rítmico organizador, apesar dos versos apresentarem medidas diferentes. Sigam as letras coloridas que vocês vão perceber isso. Alguns anos vivia em Tabira, principalmente nascia em Tabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Percebam como que nós temos padrões rítmicos muito semelhantes entre o primeiro e o segundo verso. Né? Eu coloquei até embaixo um do outro, onde a gente pode perceber, né? Alguns anos vivia em Tabira, principalmente nascia em Tabira. Né? Nós temos acentos rítmicos praticamente nos mesmos lugares, né? Apesar do segundo verso ter uma sílaba poética a mais que está lá no princípio, né? Está lá no começo. O terceiro verso já apresenta um ritmo distinto dos outros. Né? Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro, apesar de ter uma estrutura rítmica também que parece um pouco cíclica, né? Que parece um pouco repetitiva, mantendo o mesmo padrão. E já os 2 últimos versos, o 4º e o 5º, voltam a apresentar padrões rítmicos muito semelhantes, como nós podemos observar também pela própria projeção gráfica das cores das sílabas umas sobre as outras. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Então, isso se trata de um exemplo de verso livre, que, como eu disse para vocês, não significa versos feitos de qualquer maneira. São versos que apresentam um padrão, apresentam uma estrutura rítmica, apresentam certas recorrências de padrão métrico, sim, mas não um padrão métrico fixo, né? Que se repete igualmente ao longo de todo o poema. Bem, essa é a nossa aula inaugural. O objetivo dela é apresentar uma espécie de introdução para vocês, que imagino que para alguns também seja uma espécie de revisão de um conteúdo que a gente, às vezes no ensino médio, já teve até a oportunidade de passar por ele em aulas de teoria da literatura, mas que eu acho muito válido como uma possibilidade de reforçar esses conhecimentos e aprimorar, afinar a percepção de vocês para o que nós podemos chamar de camada formal, estrutural da poesia e do poema. Espero que tenha sido uma aula produtiva. Tem agora uma atividade para vocês fixarem esse conteúdo que foi trabalhado. Boa sorte para todos e até mais tarde.